Olá, você que está se preparando para o concurso da Polícia Rodoviária Federal ou está se preparando para uma das provas da Marinha, do Serviço Militar Voluntário. Então seja bem-vindo ao Elos Líder, acompanhe comigo aqui, eu sou o professor Pedro de Língua Portuguesa e eu vou hoje analisar com vocês algumas questões de provas anteriores. Um pequeno tira-gosto para você vir ser nosso aluno. www.eloslider.com.br. Acompanhe conosco a correção. A Polícia Rodoviária Federal teve uma prova em 2019. A organizadora do concurso da Polícia Rodoviária Federal é a Sebrasp, antiga CESP. Então toda vez que você for ouvir falar CESP, Sebrasp, você sabe que é a mesma instituição. Qual que é o estilo de provas do Sebrasp? O estilo de provas é assim, você tem um texto, né? Esse texto traz questões que vão variar ou interpretação, ou gramática, ou os dois conhecimentos na mesma questão, só que não é questão de você assinalar, tipo lá, questão número 1, A, B, C, D, E, não. Ela tem proposições certo ou errado, e você tem que assinalar certo ou errado. O problema é, para quem não estuda, para quem chuta, né, para quem se inscreve de alegre, o que acontece? Uma questão errada anula a questão certa. Então você não pode se dar o luxo de não se preparar bem para esta prova. Então acompanhe aqui, eu selecionei 3 questões da prova de 2019 da Polícia Rodoviária Federal para você ver como que a Sebrasp vai cobrar de você. Acho que é o Sebrasp, né? É que a gente falava a CESP, né? Então, observe como a Polícia Rodoviária Federal. Pronto, aqui já entrei em acordo, né? Então, como vai ser português na prova da Polícia Rodoviária Federal? Veja aqui comigo. Então, você sempre tem um texto, o texto é grande. Para nossas questões, eu extraí as partes do texto que serão necessárias para nós. Então, aqui, por exemplo, a vida humana só viceja sob algum tipo de luz, de preferência do sol, tão óbvia quanto essencial. Somos animais diurnos, por mais que boêmios da pá virada e vampiros em geral discordem dessa afirmativa. A questão número 1 nos diz assim: a forma verbal viceja, na linha 1, poderia ser substituída por germina, sem prejuízo de coerência e da correção gramatical do trecho. Então você já tem o seguinte, ó, você já precisa saber um pouco. Olha o que você precisa aqui. Só essa primeira questão, ela já mobilizou que tipo de conhecimento seu? Então você precisa de ter o conhecimento de vocabulário. Então você precisa saber vocabulário. Você tem que ter um bom vocabulário. Então você precisa também saber linguagem conotativa, denotativa, igual aqui viceja. Viceja e germina, são sinônimos. Então tecnicamente está certo. Aqui também a vida humana só viceja sob algum tipo de luz. Bom, isso aqui é uma metáfora, né? Eu posso substituir esse viceja por germina, mesmo estando em sentido conotativo? Posso. Então está certo. Não está errado. É uma questão fácil, né? Mas nem todas são tão fáceis assim. Dê uma olhada nessa próxima aqui. Continuando esse mesmo texto, né? Não, agora é o próximo, né? As atividades pertinentes ao trabalho relacionam-se intrinsecamente com a satisfação das necessidades dos seres humanos, alimentar-se, proteger-se do frio e do calor, ter o que calçar, etc. Estas colocam os homens em uma relação de dependência com a natureza, pois no mundo natural estão os elementos que serão utilizados para atendê-las. E aí, a questão número 10, já sobre esse segundo texto, diz assim, que as formas pronominais estas, demonstrativo, e las, oblíquo, referem-se a necessidades dos seres humanos. Aí nós vamos lá olhar, né? Bom, as atividades pertinentes ao trabalho relacionam-se intrinsecamente, essencialmente, com a satisfação das necessidades dos seres humanos. A satisfação das necessidades. Beleza.
alimentar-se, proteger-se do frio, do calor, ter o que calçar. Estas colocam os homens. Estas o quê? Então nós temos aqui um pronome anafórico. Estas o quê? Necessidades dos seres humanos. São essas necessidades que colocam os homens em uma relação de dependência com a natureza. Então este pronome se refere sim a esse trecho. E o próximo? Pois no mundo natural estão os elementos que serão utilizados para atendê-las. Atender o quê? As necessidades. Então essa questão também está certa. Olha que legal, né? Então essa questão aqui está certa. Vamos para a próxima. Se prestarmos atenção à nossa volta, perceberemos que quase tudo que vemos existe em razão de atividades do trabalho humano. Os processos de produção dos objetos que nos cercam movimentam relações diversas entre indivíduos. Assim como a organização do trabalho alterou-se bastante entre diferentes sociedades e momentos da história. Bom, aí na questão número 13 diz assim: com o emprego da expressão assim como, na linha 12, estabelece-se uma relação de comparação entre ideias expressas no período. Bom, aqui eu tenho uma questão que mobiliza a gramática e a interpretação de texto. Como assim mobiliza os dois? O assim como é um conectivo. Veja lá, é um conectivo, ó. Então, os processos de produção dos objetos que nos cercam movimentam relações diversas entre os indivíduos. Assim como a organização do trabalho alterou-se entre as diferentes sociedades. Então, esse trecho aqui, esse nexo, né, esse conector, ele está unindo duas partes do texto. Então, isso é gramática? É conjunção. Então, ele é um conectivo. Porém, os conectivos introduzem ideias nas segundas orações. Essas ideias são relações que eu crio dentro do texto. Então, nós estamos falando de interpretação. A questão nos diz se essa relação estabelecida pelo assim como é uma relação de comparação. Tem uma comparação aqui entre dois elementos? Tenho. Tá? Então, essa questão aqui está certa também. É isso, né? Então, aqui você teve uma ideia, você teve um vislumbre de como vai ser português na prova da Polícia Rodoviária Federal. Quer saber mais? Quer saber mais? Quer mesmo? Vem estudar conosco, porque você vai saber mais. Você vai ter aulas específicas sobre cada um desses conteúdos, você vai ter simulados e você com certeza estará mais bem preparado para fazer essa prova do que aquelas pessoas que simplesmente se inscrevem para tentar a sorte. Não tente a sorte, seja um vencedor. Vamos agora analisar a prova da Marinha. A Marinha do Brasil, assim como outras armas, a Marinha sempre abre processos seletivos para o chamado SMV, Serviço Militar Voluntário. Esse Serviço Militar Voluntário tem para cargos de diversas escolaridades. Às vezes se pede administração, ciências contábeis, e se direito, tem até para capelão, né? Então assim, há vários, né? Há vários. Este sim, tem por exemplo as ciências contábeis, para engenharias. Então observe, sempre a Marinha abre esses editais para o chamado Serviço Militar Voluntário. Bom, e aqui nós vamos dar uma olhada em algumas questões de uma dessas últimas provas, que foi em 2016. A prova da Marinha já tem um caráter mais tradicional, muito diferente, né, de CESP, SEBRASP, de certo, errado, e perder. Não, você acertou, né? Então aqui não tem essa coisa de você, o que você errou, você perde. O que você errou, você perde o que você acertou. Não tem isso, não. Então veja lá, é um estilo diferente de prova. Então a prova de português tem interpretação e tem gramática. Aqui eu também selecionei 3 questões dessa prova para você ver como que é. Questão número 9 dessa prova, veja, conjugação verbal. Observe que todas as provas você vai ter alguma questão sobre verbo. Então tá aí um assunto que você tem que estudar com certeza,
Tá? Já estou te dando as dicas. Olha, estude verbo, estude crase, estude concordância, estude regência, estude o nexo entre orações, né? O período composto por coordenação, por subordinação, que são mecanismos de coesão. Estude tudo isso que você com certeza vai se dar bem. Veja aqui, ó, em que opção a forma verbal destacada está correta segundo a norma padrão. Antes de passearmos, arrumamos a casa. Puseste o livro sobre a mesa? Se quiser, escolha um presente. Espero que viajem bem amanhã e sempre requer os meus direitos. E agora, né? A forma verbal está certa onde? Vamos dar uma olhada na letra A, antes de passearmos. Você já, né? Você tem, o substantivo é passeio, tá? Mas assim, e o verbo é passear, sem o i. Claro que em algumas conjugações, aquele i vai aparecer. Então você diz, por exemplo, eu passeio, tu passeias, ele passeia, né? Mas aí você vai dizer o quê? Nós passeamos. Né? Então, antes de passearmos, não tem esse i. Então, tá errada a letra A. Puseste o livro sobre a mesa? Bom, puseste não é com Z, é com S. Então, as formas verbais dos verbos por e querer, como puseste, quisesse, quiser, tudo com S. Então, você já elimina a B e a C. Puseste não é com Z e quiser também não é com Z, tá? Você já elimina isso. Aí nós temos letra D e E. Espero que viajem bem amanhã, sempre requer os meus direitos. O que está errado aqui? O que já saltou aos teus olhos que está errado? A letra E, né? Sempre requeiro meus direitos, sempre requeiro. Está errado. Então, a nossa correta é a letra D. Mas, professor, viagem não é com G? É, substantivo. Viagem, verbo, é com J, que o verbo é viajar. Então, espero que eles viajem. Isso aqui é a flexão verbal do verbo viajar. Então, que eles viajem, tá? Tá certo? Vamos para a próxima? Em que opção a concordância verbal está correta? Isso aqui cai com bastante frequência. Aqui, na prova do serviço da Marinha, lá na Sebrasp. Esse é um assunto que cai em qualquer prova. Às vezes o enunciado pode ser diferente, a maneira de cobrar o tema pode ser uma maneira diferente, mas aqui o assunto é o mesmo, concordância verbal, sujeito, verbo, né? Sujeito singular, verbo singular, sujeito plural, verbo plural. Você tem algumas questões, alguns casos particulares, principalmente quando você tem uso de coletivo, você tem especificador, não especificador, mas isso você vai aprender assistindo ao nosso curso. Veja aqui, em que opção a concordância verbal está correta de acordo com a norma padrão? Os aspirantes haverão de estar esperando o comandante no paiol. Letra B, não se ouve bem nos exercícios de ontem os candidatos do pelotão C. Houveram muitas festas comemorativas com a presença do presidente. Naquele navio à noite hão de haver excelentes oficiais de serviço. Letra E, todos sabiam que havia de existir nas eleições maus candidatos. Bom, o que você já vê aqui? Que essa questão vai avaliar de você, candidato, se você sabe verbo haver e verbo existir. O que a gramática nos ensina? Que o verbo existir é um verbo intransitivo e ele é pessoal, ele não é um verbo impessoal. Já que ele não é um verbo impessoal, ele é um verbo normal, digamos assim, um verbo razoavelmente bem comportado, o que vai acontecer? A concordância dele, ele vai ter sujeito. O verbo existir, não há previsão na gramática do existir como um verbo impessoal. Então, o que acontece? Onde que nós temos aqui o existir, né? Que aí a gente elimina se tiver alguma coisa errada aqui com o existir, né? Bom, os aspirantes haverão de existir. Bom, aqui está haver de existir, né? Vamos guardar essa. B, não se ouve bem, aqui é o verbo haver. Então você tem verbo haver, nós já vamos falar do verbo haver. Letra C, verbo haver. Na letra D, verbo haver.
E letra E, você tem o haver mais o existir. E agora, né? Então, o que a gramática nos diz? Que o verbo haver, quando tem o sinônimo de existir, quando o verbo haver não é, por exemplo, o candidato houve por bem, né? As Forças Armadas houveram por bem fazer um novo processo seletivo. Então, nesses casos, o verbo haver tem sujeito, porque ele não é um verbo impessoal, né? Então, ele houve por bem, ele teve a decisão, ele quis, tá? Então, aí tem sujeito. Porém, em construções como há o quê? Muitas festas comemorativas. Quando o verbo haver tem o sinônimo de existir, ele é um verbo impessoal. Então você não faz essa flexão de houveram, né? Houveram muitas festas. Não, houve muitas festas. Está errado aqui. Houve muitas festas. Na letra D, naquele navio à noite, hão de haver excelentes oficiais. Há de haver excelentes oficiais, né? Então, também singular. Há de haver o que? Há de haver o quê? Né? Não é alguém há de haver excelentes. Há de haver o quê? Então, ele é um verbo impessoal, tá? Na letra E, todos sabiam que havia de existir nas eleições maus candidatos. Todos sabiam que havia de existir, né, nas eleições maus candidatos. Bom, e agora, né? Qual vai ser a nossa questão? Veja lá, os aspirantes haverão de estar esperando. Não se ouve bem nos exercícios de ontem os candidatos do pelotão C. Bom, aqui nós já eliminamos a letra C. Eliminamos também a letra D, né? Hão de haver, não, naquele navio há de haver, né? Todos sabiam que havia de existir nas eleições maus candidatos, né? Todos sabiam que haviam de existir maus candidatos, né? Maus candidatos haviam de existir, eles haviam de existir, né? Bom, e aí a gente também aqui já elimina essa alternativa também. O exercício me diz onde tem a correção de acordo com a norma padrão. Então vai sobrar para nós a A ou a B, né? Veja só, os aspirantes haverão de estar esperando, não se ouve bem nos exercícios diante dos candidatos. Não se ouveram bem os candidatos, eles não se ouveram, né? Eles não tiveram bom desempenho. Então, esse verbo haver não é no sentido de existir. Ele não é um verbo impessoal. Eu já eliminei a B. Agora a A está certa. Os aspirantes haverão. Quem haverão de estar esperando o candidato, de estar esperando o comandante no paiol? Quem é o sujeito de haverão? Quem haverá de estar esperando? Os aspirantes haverão. Então, eles são sujeito de haverão. Então, aqui a resposta da 20 é letra A. Tá? Vamos para a 23. Vamos mais uma vez falar de verbo. Em que opção a forma verbal destacada está correta de acordo com a norma padrão? Eu não cabo naquela roupa. Quem mandou engordar, né? O militar interviu naquela região. Espero que ela seja feliz. Todos se entreteram na festa. Os tambores contêm muita gasolina. E agora, né? Verbo caber. Eu não caibo. Tá errada a letra A. O militar interviu. Não, ele interveio. Espero que ela seja feliz. Não, que ela seja feliz. Todos se entreteram? Não, todos se entretiveram. E aí na letra E é que está certa. Os tambores contêm muita gasolina. Se você dissesse o tambor contém, seria com acento agudo. Os tambores contêm acento circunflexo, tá? Queridos, então é isso que eu tinha para falar para vocês. Gostou? Quer saber mais? Quer saber mais sobre Elos Líder? Quer se preparar aqui com os melhores? Venha conhecer o Coronel J. Silva, o diretor do nosso curso. Venha saber mais sobre as carreiras.
como se preparar e como passar e como ser um vencedor. www.eloslider.com.br e venha ser nosso aluno. Aqui, professor Pedro, de língua portuguesa. Um grande abraço para todos.